Mais um dia aqui em Lima, no Peru, e hoje vamos explorar a parte histórica, né? O centro velho da cidade, onde fica o prédio da presidência, da prefeitura, a catedral, entre outros monumentos. Estamos começando aqui pela Plaza de São Martín, que está aqui atrás a estátua dele. São Martín, que é uma figura muito importante na América, um dos libertadores da América. A gente foi no Museu de São Martín, na Argentina. Lá também ele é muito importante, porque ele lutou, né, pela independência da Argentina contra os espanhóis. Lá enfrentou muitas batalhas e quando conseguiu, ele não parou, ele continuou, foi para o Chile, atravessou os Andes, conquistou a independência do Chile, ou ajudou a conquistar, né, estava ali nas principais batalhas, subiu para o Peru, ajudou na independência do Peru, inclusive chegou a ser o primeiro presidente do Peru. Então ele lutou em diversas batalhas por praticamente vários países da América e por isso é um dos principais nomes e por isso a maioria dos países aqui da América Latina homenageiam, tem a influência aí de São Martín. Hoje, por acaso, né, a gente deu a sorte, digamos, não está rolando alguma comemoração, alguma data aqui bem em frente à estátua, estou até gravando um pouquinho longe. Tem uma banda, acho que é do exército, alguma coisa assim, tocando umas marchinhas, uns soldados em volta. E em volta da praça, agora há pouco, estava passando uma criançada desfilando, tocando, dançando, como se fosse o 7 de setembro no Brasil. Não sei se hoje comemora alguma coisa da independência daqui ou alguma outra data, mas a gente vai agora para lá, sentido mais a parte do centro histórico, né, que digamos que é o começo. A gente desceu aqui para partir da Praça de São Martín e para lá, que é justamente para onde foi também as crianças marchando. E aí de lá a gente mostra mais. Então aqui, Praça de São Martín, o pessoal aqui comemorando. Uma parada para a gente ver a fachada dessa igreja de La Merced, bem diferente, bem interessante, vale a pena dar uma paradinha para admirar. Aqui na frente nós temos a estátua de Ramón Castilla, um ex-presidente do Peru, e à frente um outro prédio com uma arquitetura diferente. Bom, a gente entrou ali na igreja de La Merced, só que tava tendo missa, então a gente deu uma olhadinha só de relance e saiu para não atrapalhar. E aí, antes de ir para a Plaza Maior, fazer um parênteses aqui sobre o nosso cronograma aqui em Lima e os nossos dias disponíveis. Bom, a gente perdeu praticamente 2 dias, 1 dia e meio, 2 dias do nosso passeio, porque a gente pegou uma contaminação braba de alguma coisa que a gente comeu. Ficamos mal, assim. Papo de acordar 4 vezes no meio da noite. A gente não fez nada durante esse 1 dia e meio, quase 2 dias, a não ser o que vocês estão pensando. E assim, como eu falei, acordava no meio da noite para ir no banheiro, mesmo não tinha jantado, tinha comido nada, estômago vazio. E a situação foi bem crítica. E infelizmente, isso é uma coisa bem comum com turistas nos países da América Latina. Tem alguns países da Ásia também, mas vamos focar aqui na da América Latina, que inclusive tem até um nome, se procurar na internet aí, eles chamam de diarreia do turista, porque são países que, por exemplo, a água da torneira não faz muito bem de se tomar, principalmente para quem não está acostumado. Então, assim, regra básica para tentar evitar é só tomar água comprada de garrafa, evitar alguns tipos de comida de rua, principalmente que possam ter usado água de torneira. Ainda assim, você às vezes não consegue evitar totalmente, porque às vezes até algum tempero e tal que você não está acostumado pode cair mal para o seu estômago. Também os restaurantes, você não consegue ter 100% de certeza do tipo de água e do tipo de higiene que teve com os alimentos. Então é bem comum, muitas pessoas passam por isso. A maioria aí 2, 3 dias acostuma, volta ao normal, mas dependendo do tempo de viagem que você tem, isso influencia bastante para atrapalhar. Você pode pegar
essa contaminação às vezes no seu dia de ir embora, e aí não consigo nem imaginar o sufoco que vai ser, que no nosso caso, se fosse no dia da viagem de volta, ia ser caótico. Então, assim, tentar tomar cuidado dentro do possível, mas saber que é meio que um risco que se corre, tanto por causa, como eu disse, da água e da alimentação, mas seu corpo já fica meio suscetível, né? Você sai da sua rotina, muda seus horários, você começa a passear mais, turistar mais, seu corpo já fica um pouco mais fragilizado, e aí se você vai comer comida diferente, provar coisa diferente, está correndo esse risco, e como eu disse, é bem comum, e a gente sofreu na pele, literalmente. Chegamos aqui na Plaza Maior, que atrás de mim está a Catedral. Aqui à minha direita o Palácio da Presidência e aqui ao lado a Prefeitura de Lima. Essa praça bem tradicional, né, nos países latinos também, esse tipo de praça central, ponto central da cidade, onde fica reunido a principal igreja, as casas políticas de governo, de poder, e aqui não é diferente. A praça já está toda decorada de Natal, que é daqui a um mês, e é bem padrão também, um monte de turista, um monte de gente vendendo coisa, mas é uma praça bonitinha. E a catedral está aberta, que está rolando missa, a gente conseguiu entrar ali também, ver um pouquinho por dentro, mas também nem gravamos muito, filmei ali só uma maquete que tem bem na entrada, mas a parte interna a gente não filmou para não acabar atrapalhando. Ela tá bem cheia de pessoas para ver a missa realmente. E aí ficar muito com a câmera, andando para lá e para cá, atrapalha. Então a gente só olhou, deu uma conhecida por dentro. E a bandinha que tava lá na Praça de São Martim chegou aqui agora também.
fechada mesmo a igreja. Aqui atrás de mim está o Museu do Convento São Francisco e Catacumbas. A gente acabou de visitar lá. Um dos pontos negativos é que ela não pode nem câmera, fotografar, filmar nada, porque a gente faz a visita com guia, né? A visita custa 30 soles, aproximadamente 45, 50 reais, e é feita em grupo, sempre com guia, e aí ele vai levando e leva a gente na parte... É um convento que foi transformado em museu, né? Então é totalmente turístico. Tem a parte de uma biblioteca com livros desde 1500, 1700. Aí vai passando por algumas salas da igreja, do convento, pinturas religiosas, etc. E aí a gente vai descendo até talvez a principal atração, que fica no subsolo, assim, desce realmente para baixo da igreja, que é as catacumbas. Que era realmente, ele explicou que por muito tempo aqui em Lima não tinha nenhum cemitério. Então, os cadáveres eram jogados embaixo das igrejas e tinham túneis que ligavam todas essas igrejas. Então, ali a gente pôde ver bastante ossada, bastante cano, bastante fêmur. E era dividido, né? Pessoas mais ricas ficavam no mausoléu separado, de acordo com a família. Pessoas mais pobres faziam contribuições mensais para poder ficar ali embaixo da igreja, mas ficava depois tudo reunido. E aí ali, claro, como se tornou algo totalmente turístico, foi meio que organizado, então tá tudo bonitinho assim. Os crânios, alguns em formato de círculo, alguns colocados tipo em escadinha, mas como ele falou que antigamente era tudo empilhado assim, tinha um fosso ali, ele falou que o fosso é feito para prevenir os terremotos, né, que tem aqui na região, um fosso bem grande, bem profundo, mas que foi enchendo de cadáver na época. Então assim, por um lado, é uma visita bem interessante, eu nunca imaginei que eu fosse ver algo assim. Lá em Portugal tem algumas capelas construídas com ossos, mais ou menos a mesma ideia, mas a gente não chegou a visitar quando a gente morou lá. Esse daqui, as caveiras, os ossos, não estão grudados na parede, são realmente só tipo, como era uma catacumba, como era o lugar onde os corpos eram despejados, estão só empilhados e agora estão mais arrumadinhos devido ao turismo. Mas é meio esquisito, assim, ao mesmo tempo interessante. E não pode filmar, como eu falei, também talvez, não sei se seria a melhor coisa para mostrar num vídeo, assim, um monte de crânio e de osso. E também é um lugar muito apertado, muito estreito. Tem que ficar abaixando a cabeça a maior parte do tempo. Mas para quem, assim, não tem nenhum tipo de sensibilidade maior a esse tipo de coisa, eu acho que vale a pena pela curiosidade, né? Quem nunca visitou uma capela de ossos ou uma catacumba, é uma coisa bem interessante, bem diferente. Esse é o Parque La Muralha e tem muita coisa acontecendo aqui, ele é bem bonitinho. Tem um mini parque de diversões para crianças, tem restaurante, tem algumas partes históricas de muralha antigas, canhões antigos, uma parte mais de praça, uma ponte que vai para o outro lado. Ali fica o trilho do trem de Lima e bastante gente, não só turista, mas pessoas locais que estão sentadas, estão aproveitando, crianças brincando. Aqui atrás de mim está o MUCEM, Museu do Banco Central, e a gente entrou lá, a visita é gratuita. Ele tem uma parte separada por fora, que é um salão onde estavam obras de uns artistas que participaram de um concurso, e aí tem os vencedores, os menções honrosas e tudo mais,
que era alguma coisa temática em relação à cultura peruana, e aí podia ser qualquer tipo, com tecido, com colagens e etc. E aí entrando pelo museu mesmo, que é essa portinha aqui, ele tem 3 pisos. No primeiro piso tem uma parte contando a história da moeda, desde a mais do peso, né, do mais antigo até o mais atual. E é legal que fica dentro de partes como se fossem caixas de antigamente mesmo. Aí tem a parte de cultura popular do Peru, alguns tecidos, alguns objetos e etc. Aí no piso abaixo, totalmente histórico, coisas das culturas dos povos incas, pré-inca, Nazca e etc. Cerâmicas, objetos religiosos, tecidos, materiais de ouro, máscaras. E o terceiro piso, que é o de cima, na verdade, né? É o subterrâneo, o piso normal e o piso de cima. E o de cima já são artes contemporâneas de artistas renomados peruanos. Eu particularmente não conheço muito sobre, mas tinha obras bonitas. Como eu falei, a entrada é gratuita, é legal para conhecer. E eu acabei não colocando aqui no vídeo, depois eu vou fazer uns shorts só focado no que é mais interessante ali, igual eu fiz lá em Portugal, os shorts do Museu do Dinheiro. Acho que funciona melhor assim. E aqui a gente segue caminhando. Eu queria ir em mais um outro museu, mas eu não sei se vai dar tempo de pegar ele aberto. E a gente tem que achar algum lugar para tirar dinheiro enquanto acontece algum show de rua aqui agora. Señora, una cantadita y empezamos. Señoras y señores. Listo, vamos. Bom, aqui atrás está o museu que eu queria vir, que é o Museu Numismático, né? Museu da Moeda. Ele é da mesma rede daquele outro museu, da MUCEM, então a entrada dele é gratuita, só que esse aqui é focado só em dinheiro, moedas antigas, que é um assunto que me interessa, eu gosto, e que eu já fiz aqui no canal de outros museus que eu fui, e bastante gente se interessou, trouxe bastante gente nova por causa desse assunto. Então eu queria poder fazer, embora lá no outro museu, como eu disse, tinha uma parte sobre isso, mas era pequena. Eu queria ver aqui, que é mais focado nisso, ia ter mais coisa, e provavelmente ia ter uma loja, daria para comprar algum brinde, moeda antiga, coisas do gênero. Mas já é 5 horas, que é o horário que fecha, não deu tempo. A gente está numa região aqui, ainda perto da região histórica, só que começa a se afastar, começa a ficar um pouco mais feio, mais sujo. Aqui em volta, até chegar aqui, tem umas ruas que tem tipo portão, então tem tipo meio que um controle de entrada e saída. E é tipo um camelódromo, um monte de lojinha pela rua, um monte de camelô e uma confusão danada. Se na volta aqui, provavelmente a gente vai passar, eu já mostro como que é essa região de camelódromo. Mas agora a gente vai um pouquinho mais adiante, nosso próximo destino é um bairro chino. Bom, aqui eu já tô na região do bairro chino, que eu falei. Tá um pouquinho caótico. Eu vou passar aqui por essa rua que tem uns elementos decorativos de arquitetura chinesa. Vou tentar gravar, embora esteja essa muvuca. E aí vocês vão ver alguns restaurantes como esse aqui, escrito Chifa. Aí mais adiante, quando estiver um pouco mais tranquilo, eu explico sobre esse bairro, sobre essa Chifa, o que quer dizer essa questão toda aqui.
Junto com o bairro Chino aqui, tem a parte dos camelôs que eu comentei, mas são várias e várias ruas, como essa ou até piores. Bom, aqui em Lima é difícil achar um lugar tranquilo e silencioso para gravar, mas eu acho que aqui eu consigo falar. Talvez, vou tentar. Sobre o Chino que a gente estava. Bairro Chino seria basicamente bairro chinês. A gente foi num bairro Chino lá em Buenos Aires também. Seria, eu acho que correspondente que a gente vê em filme americano, os Chinatown que eles têm lá, que é meio que esse pequeno bairro, região de imigrante chinês, de influência chinesa, bem forte, né? No Brasil nós temos, por exemplo, o bairro da Liberdade em São Paulo, que é mais dos japoneses, mas eu acho que seria um paralelo. Eu não sei explicar aprofundado a influência, né, ou a história da imigração chinesa nesses países latinos, como eu falei, na Argentina tinha, aqui tinha o bairro chinês, mas aqui em especial a gente já estava observando uma certa influência de costumes, de decoração mesmo até, chineses, asiáticos. Em alguns lugares que a gente foi, desde lá de Machu Picchu Pueblo, a gente já tinha visto algumas pontes, alguns postezinhos assim, com um estilo de arquitetura, de decoração que remete um pouco mais ao que a gente vê como asiático. E aqui também em Lima. E na culinária, por exemplo, o Chifa que eu mostrei ali, também lá em Machu Picchu a gente viu o restaurante Chifa, em shopping tem, aqui em Lima tem. E a comida Chifa é uma das mais tradicionais, uma culinária bem popular, comum aqui no Peru. E Chifa, basicamente, nada mais é do que a mistura da culinária chinesa com a culinária peruana. Então, essa mistura eles chamaram de Chifa. E esses restaurantes de Chifa é bem comum. Ontem, inclusive, no shopping, a gente estava... eu vi uma mãe perguntando para uma criancinha, tipo, tinha umas 3, 4 crianças, e aí na praça de alimentação, e aí eles estavam decidindo onde eles iam comer, e aí 2 deles estavam votando que eles preferiam comida Chifa. Além disso, é bem comum ver nos lugares que a gente foi turistas asiáticos por aqui, chineses e japoneses também. Mas ali a região que a gente estava, embora tivesse aquela muvuca, agora, além do trânsito, estamos passando num parque cheio de maritaca. Bom, então como eu estava dizendo aqui, todos os lugares que a gente foi sempre vê um ou outro turista asiático, desde Machu Picchu, em Cusco, em Lima. É comum ver, sim, não vê muito, mas é comum ver. Mas ali em específico, que estava muito lotado, não é um lugar propriamente turístico. Por exemplo, hoje, todos os lugares que a gente foi, ali no centro histórico, estava lotado de brasileiro. A gente fez tour com brasileiro, nos restaurantes tinha brasileiro. Além de brasileiro, no restaurante tinha uma mesa lá, e devia ter uns 8, 6 franceses. Teve um casal de inglês ou de americano, acho que era americano, que pediu para eu tirar foto deles. É comum ver turista espanhol, todos esses lugares. Brasileiros, um monte. Agora ali, não tinha, ali deu para ver que era basicamente a maioria peruanos mesmo, e também tinha asiáticos, né? Turistas asiáticos que vêm aproveitar das lojas ali, que vendem produtos asiáticos e etc. Mas a grande maioria era próprio de peruano. É um lugar mais de compra mesmo, das lojinhas e etc. Então é um lugar mais fora da rota turística tradicional. E aí, não sei se é coincidência ou não, aquela parte dos camelôs, que já é meio que colado na parte do Chino, os camelôs em si não eram chineses, eram peruanos. As lojinhas dos chineses daquela ruinha mesmo que eu passei. Os camelôs eram peruanos, mas não sei se é coincidência, tá junto aí, né, produto chinês, junto com o bairro chinês.
Bom, e aí sobre a comida chifa, um ponto interessante. O ceviche é um prato típico peruano, mas que muitas vezes é associado com a culinária japonesa. Serve, por exemplo, no Brasil em restaurantes japoneses. Isso porque o ceviche basicamente é um peixe, né, cru, com limão, com cebola, e aí foi incorporado, mas ele é daqui. Inclusive o taxista que pegou a gente no aeroporto, ele falou que a gente deveria provar e que se você vem ao Peru e não come o ceviche, você não veio ao Peru. E é bem comum ver alguns restaurantes assim, pequenininhos, cevicheria, que basicamente só serve ceviche. Então aí explicando, né, de onde vem essa questão do chifa e a influência do Peru na comida asiática e vice-versa, e as duas culturas juntas. Mas eu particularmente não gosto de peixe cru. Eu não vou me arriscar a comer, principalmente depois do problema que eu comentei no começo do vídeo, sem condições de eu provar um peixe cru, ainda mais que muitos deles tem restaurante mais chique, né, mais caro, mas tem até em barraquinha de rua, assim, vendendo uns potinhos, tipo um copinho de plástico de ceviche. Mas como já é algo que eu não gosto e correndo um certo risco, não vou me arriscar. Bom, e agora, voltando para casa, a gente está passando ali por aquele parque que a gente mostrou no primeiro dia que a gente passou. Isso naquele dia, que era uma quinta-feira, né? Eu falei que estava tudo em manutenção, tudo sendo cortado, limpado, limpo, preservado. Hoje, que é domingo, já está diferente, tá as pessoas realmente vivendo o parque, a cidade. Lotado, muita gente brincando na grama, rodinha de amigos sentado. Aqui ao lado é o Museu de Lima. Ali atrás tem aquele lugar que eu falei que era tipo um largo. Tava lotado, tava rolando meio que uma aula de dança coletiva, assim, todo mundo dançando ao ar livre. Não consegui filmar tanto, que tava meio longe, mas é isso. E agora aqui, exatamente nessa região do parque que a gente passou também, tá rolando meio que uma feira. De manhã a gente passou de ônibus aqui, a gente já viu montando a feira. Mas não imaginei que agora, no fim do dia, acho que 6 horas agora, quase, ainda estaria funcionando. Vou mostrar como está bem movimentado, enquanto a gente vai caminhando para nossa casa. Barraquinha de comida, barraquinha de presente, de roupa, de coisinha de Natal. Tem de tudo. Você vê muitas pessoas com cachorro brincando, criança também. Tem mais cachorro que criança, na verdade. Do nada eles veio parar numa feira de cachorro. Agora vendo de perto, é uma feira de itens de cachorro, olha. Comidinha de cachorro, roupinha de Natal. Era roupinha de Natal para cachorro. Ou pro dono e o cachorro combinandinho, mas olha aqui. É que eu tava vendo meio de longe, não tinha visto exatamente. Agora faz sentido. Ó, os cachorros ali fazendo atividade. Faz sentido ter mais cachorro que criança. Aqui nessa parte específica, né? Mas ali atrás, antes da feirinha, tinha bastante criançada brincando. Na dança ali também que eu mostrei, que eu falei. Agora aqui é um evento dos canídeos. Mas ó, como o pessoal já tá aproveitando, curtindo, diferente daquele dia que o parque estava bem mais tranquilo, mas a população em si não tava, né? Que era um dia de semana. Hoje já tá bem diferente, já tá com mais vida no parque.
Bom, vocês viram aí, eu passei por outro lugar, não era nem uma praça exatamente, é meio que uma calçadona entre uma avenida e outra. E muita gente dançando ali, andando de patins, tinha só um senhorzinho andando de patins ali, todo travadinho, coitado, andando de bicicleta. E eu acho bem legal isso, quando as pessoas vivem a cidade, conseguem usufruir de parques, de praça, vão pra rua e etc. Todos os lugares que a gente vai que tem isso, lá em Portugal tinha bastante. Eu acho legal. Bom, a gente está se aproximando de casa, agora finzinho da tarde, então a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Agora à noite a gente vai no Parque das Águas, ali perto de casa, que eu comentei no vídeo anterior, assistir o espetáculo de luzes que tem lá. Mas aí eu faço o próximo vídeo só lá, para ficar um pouco mais enxuto dentro de um assunto só. Então é isso. Até o próximo vídeo, falou!